1, 2, 3, iniciou. Beleza. E eu vou compartilhar. E aí, sempre que vocês precisarem parar, vocês já sabem, o ideal seria por microfone mesmo, tá? Aí vocês parem por microfone, tranquilo. Então, o que nós temos aí, gente, nessa aula 4 que eu chamei aí, né? Então, nós temos aí, gente, nessa aula 4, um assunto bem interessante, tá? Bem tranquilo de trabalhar no Excel, tá? Que chama-se medidas descritivas. Todos vocês, gente, que participaram, logicamente, de provas seletivas, de vestibular, e de Enem e tudo mais, vocês sabem que tinha um assunto que caía lá, e caía bastante, né? Que era a parte, que caía não, que cai bastante, que era a parte da estatística. E lá na estatística, o que vocês, né, aprenderam lá, tanto no cursinho quanto no colégio? A média, a mediana, a moda, interpretações de gráficos, desvio padrão, que caiu algumas vezes no vestibular, umas 2 ou 3 vezes, e tabelas. Basicamente era isso que caía, e caía muito, por sinal. Então, a parte da estatística descritiva, né, por exemplo, eu já coloquei aqui no material um exemplo de como que a gente representa num gráfico, né, ou numa tabela, e no caso numa tabela, algumas medidas descritivas. Então, isso aqui, gente, foi um artigo que foi publicado essa semana, tá? Um pessoal lá da nutrição, mas de alunas do mestrado da saúde, mas especificamente aqui do pessoal da nutrição. Então, a gente montou e já publicou e tal, e eu quis colocar alguma coisa interessante que mostrasse para vocês, né, exatamente essa questão do uso das medidas descritivas. Então, a gente nota aqui que a gente tem uma escala, que eles chamam escala Braden, tá? E aí tu tem subescalas, e nessas subescalas tu tem na admissão e depois de 7 dias. E aí tu tem aqui os valores. Esses valores que estão aqui, tanto aqui nessas duas primeiras colunas, nesta e nesta, numéricos, eles representam a média e mais ou menos o desvio padrão. Então, sempre quando vocês precisarem colocar uma média de idade, vocês vão colocar a média mais ou menos o desvio padrão. Então, vocês vão ter que calcular. No SPSS, isso é barbada. No Excel também é fácil, mas muito mais fácil no SPSS, mas no Excel também. Então, aqui a gente tem, né, então, na primeira coluna, significando a subescala, na segunda coluna, os resultados da admissão, né, e no início, vamos dizer assim, da análise, depois de 7 dias. E aí nós temos exatamente essas médias. 2,40 passou para 2,62, 3,02 para 3,06 e assim sucessivamente. Bom, o que acontece? Na última coluna vem o valor do P, né, que é aquele valor que identifica se existe uma diferença significativa ou não, que a partir ali meio de outubro, a gente vai com esse assunto até o final da nossa atividade, lá em dezembro, início de janeiro, a gente vai exatamente trabalhar com os testes estatísticos, todos em formas de trabalhos, tá? A gente vai dar uma aula e no final da aula a gente vai lançar um trabalho. E esse trabalho vocês vão ter um tempo, né, não seriamente uma semana para entregar, vocês vão ter lá um tempo de 10 dias, 15 dias, que a gente estipula uma data, mas se demorar muito para entregar, vocês vão acumulando e aí fica ruim para depois fechamento, né, de nota lá no final. Então, a gente vai trabalhar com esses testes, e aí a gente calcula esses valores aqui, que são chamados valores dos P's, né? E o que significa isso? Só vocês terem uma noção, gente, assim, ó, bem básica, tá? Aqui embaixo ele mostra o teste que eu usei, tá? Que eu usei o teste de Mann-Whitney, e aqui a significância que é menor que 0,05. Então, quem é menor que 0,05? Aqui, o 0,015, o menor que 0,01, menor que 0,01, 0,038 e esse daqui de baixo também. Então, o que significa isso? Significa que toda vez que eu tenho um valor menor que 0,05, ele mostra que existe uma diferença significativa entre os dois momentos, o momento da admissão com o momento 7 dias depois. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, na atividade não houve diferença significativa, embora tu tenha aqui 1,36 e aqui 1,50. Tem aqui uma diferença de 0,14 pró
depois de 7 dias, mas não teve diferença significativa. É isso que a gente tem que entender. Diferença numérica, óbvio que todos tiveram, mas diferença significativa não foram todos, não. Já na mobilidade, passou de 2,08 para 2,38, houve um aumento de 0,3, né? Então, aqui houve, sim, uma diferença significativa. Na nutrição também. Então, esses elementos todos, quando calculados por si só, e vocês não aplicarem um teste, vocês não conseguem detectar se essa diferença é significativa ou não, certo? Então, vocês sempre têm que calcular a média, calcular o desvio padrão, colocá-los ali nas suas devidos locais, e vocês têm que aplicar um teste que vai confrontar se essa diferença é significativa ou não, tá? Então, essa é uma tabela, só para mostrar para vocês, tá? De uma revista, e essa revista, ele quer que as tabelas sejam dessa maneira, tá? Então, ele quer, por exemplo, que aqui seja indicado com letras maiúsculas. Isso aqui tudo é deles, tá, gente? Isso aqui é eles lá que mandam como que tu vai, então, escrever o título da tabela, como que tu vai criar a tua tabela, entendeu? Então, aqui, ó, uma tabela simples, né? Colocando linhazinhas, é assim que eles querem, é assim que eles pediram, tá? Então, dependendo da revista, muitas vezes ele vai dizer, bom, o título não pode vir em letras maiúsculas, né? Porque a gente está falando em subescala. Braden, tudo bem, né? Braden é um termo, é uma palavra com letra inicial com letra maiúscula. Agora, subescala, scores, né? Isso não. Então, mas lá eles pediram isso. Então, conforme for a revista, você tem que trabalhar conforme eles querem. Eles mandam normalmente um modelo de gráficos e um modelo de tabelas, o modelo da escrita, o tamanho da fonte, a fonte e tudo que vocês têm que escrever. Por quê? Porque todo mundo que for publicar naquela revista tem que ter as mesmas características do seu trabalho, porque senão ficaria uma esculhambação. Hoje eu digito em Times, o outro digita em Arial, o outro digita em Comic Sans, e aí faz a tabela do jeito que tu quer. Não. Hoje não é mais assim. Hoje tu vai verificar que as revistas, tu vai abrir uma revista, abrir que eu digo virtualmente, né? Uma revista, e ela tem os seus trabalhos todos com o mesmo tipo de escrita. Tá? Então, isso é uma coisa importante sempre identificar. Então, por que eu coloquei essa tabela aqui? Para mostrar para vocês a utilidade, então, das chamadas medidas descritivas. Aqui, então, nós temos a média e o desvio padrão. A média e o desvio padrão também. Tá? E esse aqui, em outubro, a gente fala sobre ele. Então, a gente começa aqui, gente, com a medida chamada medida de tendência central. Tá? Essa medida de tendência central é porque a gente vai sintetizar, a gente vai relacionar aquele quantidade enorme de valores que eu tenho em um único número, tá? Como a gente fez aqui, né? A gente tinha aqui, se não me engano, aqui a gente tinha 110 pacientes, tá? Que fizeram todos os resultados. Eu tinha 110 resultados, por exemplo, de mobilidade, de nutrição, né? De atividade e tudo mais. E desses 110 resultados gerou o quê? Uma média. Então, é isso que a gente diz aqui. A medida de tendência central sintetiza em um único valor um conjunto de dados do tamanho que for. Pode ser um conjunto fora do comum de tamanho, não interessa, né? Então, a gente calcula através de alguma medida central. No caso, a gente inicia com a média, que é aquela mais interessante. Então, propõe-se definir um valor, né? No caso de uma distribuição simétrica, isso aqui passa a ser importante, é a média aritmética que nós vamos usar. Tá? Isso aqui é importantíssimo, tá? No caso, se a distribuição for assimétrica, a medida não vai ser a média, e sim vai ser usado a tal da mediana. Tá? Então, aqui a gente tem uma informação muito importante. Aí o cara vai perguntar, mas o que é uma distribuição simétrica e o que é uma distribuição assimétrica? Bom, uma distribuição simétrica, a gente significa dizer que tu tem um conjunto de dados e tu tem uma média. E os dados, a maioria se concentra em torno ou perto da média. Então, tu tem uma distribuição simétrica. Quando uma distribuição ela é assimétrica, quando tu tem uma média, vamos supor aqui a média é 40 anos, e tu tem muitos dados, né, muito deslocados em relação à média. Então, por exemplo, ali tu tem alguns dados, e uma quantidade boa de dados, com 55, 60 anos.
Então, tu tem uma distribuição que a gente diz na estatística de assimétrica. Mas nem precisa se preocupar quanto a isso, porque nós vamos trabalhar com um assunto lá no iníciozinho, no meio de outubro, que é uma das primeiras coisas que a gente vai ver lá, vai ver exatamente como identificar se uma distribuição é simétrica ou assimétrica. E é muito importante, porque se for simétrica, eu uso a média aritmética. Se eu for assimétrica, eu uso a tal da mediana. Tá? Então, isso passa a ser bem importante para nós aí, nesse quesito de o que usar na tabela. Por exemplo, nessa tabela aqui de cima, então, houve uma distribuição simétrica dos dados e a gente usou, então, as médias aqui. Tudo aqui é média, tá? Porque a distribuição foi simétrica, porque a gente calculou e viu que era simétrica. Bom, uma das medidas, assim, consideradas mais importantes que a gente tem, sem dúvida nenhuma, é a média aritmética, né? E existem outras médias, tá, gente? Existe a média aritmética, existe a média ponderada, existe a média geométrica, harmônica e tudo mais. Mas nós só vamos trabalhar com a chamada média aritmética, tá? Então, a gente vai trabalhar com essa médiazinha aqui, com a média aritmética. Muito bem. Como que a gente calcula essa média aritmética? Bom, se eu tenho um conjunto pequeno de dados, eu posso calcular isso praticamente na mão mesmo. Eu não estou nem falando com o uso de máquina. Se eu não tiver uma máquina na frente, eu vou pegar, por exemplo, eu quero saber a média da idade da turma de vocês. Tem uma turma composta por 20 alunos, então o que eu posso fazer? Eu posso pegar a idade de cada um de vocês, né, e somar na mão, somar de cabeça, e depois dividir pelo total de alunos. Se a gente fizer isso daí, no final das contas, nós teremos quem? A média aritmética. Então, a média aritmética nada mais é que o quociente, ou a divisão, então, da soma de todos os valores da variável pela quantidade desses valores que a gente adicionou, tá? Bom, aqui nós temos um exemplo bem simples, né? Que é que eu tenho 10 recém-nascidos, né? 10 recém-nascidos, e ele pediu aqui para a gente calcular a média desses 10 recém-nascidos. Como é que a gente calcula, então? O primeiro passo seria, então, vocês, então, somarem esses valores, um por um, né? Teria que somar um por um. Então, a gente tem aqui, vai somando, vamos somando aqui. Aqui vai dar mais 2,8, mais 2,1, e assim a gente vai indo, tá? Então, deleta aqui, estou só somando aqui os valores, tá? Porque eu tenho uma quantidade muito pequena, né? Quando eu tenho uma quantidade muito pequena, dá para fazer meio que na mão mesmo. Então, a gente tem aqui, vou somar aqui, né? E somar direitinho aqui, tá? Então, aqui está feito. E mais esse último aqui. Quando eu fizer a soma de todo mundo, o que vai acontecer? Ele vai me dar um valor aqui. E eu já sei, esse valor é 31 quilogramas, tá? Então, se eu somei todos os valores, ele deu 31 quilos. Como que a gente descobre a média? É só tu pegar os teus 31 quilos e dividir por 10. Por quê? Porque são 10 recém-nascidos. Quando a gente fizer essa divisão, nós vamos ter aqui 3,1 quilogramas. Significa dizer que a média do peso das crianças nascidas, das 10 crianças nascidas aí, equivale a 3,1, ou seja, 3,1 kg. Tá? Note que 3,1 kg é um valor realmente que está entre o menor peso, que é o 2,1, e o maior peso, que é o 4, e, portanto, eu acho que a gente fez o cálculo correto, e, portanto, aí nós temos a nossa primeira média já calculada. Tá? Então, ela é bem simples ali. Como eu coloquei aqui, né, obviamente, alguns recém-nascidos têm peso abaixo de 3,1 quilogramas e outros têm peso acima de 3,1 quilogramas. Mas a média é um valor típico, né? Não é uma loucura. Às vezes acontece do cara fazer uma média e chegar num resultado meio maluco, tipo a média do peso dos recém-nascidos ser 6 quilos, entendeu? Isso pode acontecer? Pode, por erro teu, entendeu? Não é erro de cálculo, muitas vezes, é erro de digitação, é erro de anotação. Tu anota errado numa folha e tu repassa esse resultado depois e tu nem se toca que não poderia, por exemplo, ter uma criança com 8 quilos, né? Então, automaticamente vai fazer com que, se tu colocar um valor tão errado quanto esse, vai extrapolar o valor e a média vai dar um valor meio maluco, né? Meio estranho. E, portanto, tem que se tocar também, porque tu tem que prestar muita atenção
em relação aos resultados que estão aparecendo. Tá? Não é simplesmente assim, ó, calcula e deu. Calcula e deu. Não nem olha para ele, já larga no trabalho. Não é assim que funciona. A gente já verificou em situações, gente, de banco de dados errado, acho que eu já falei isso semana passada, não sei se falei, com a prof da enfermagem, a gente está discutindo um trabalho dela, e eu verifiquei ali, gente, que o banco de dados dela não estava batendo, porque uma variável tinha que dar o mesmo resultado que a outra e não estava dando. Por que que não? Porque houve uma digitação errada. Então, quer dizer, antes da gente continuar o trabalho com o trabalho dela, o que que a gente fez então? O que que eu pedi para ela? Que fosse que refizesse aquele banco de dados, que viesse com um banco certinho, né? Porque daí é sacanagem, a gente fica ali uma tarde inteira fazendo e no final das contas tu vai chegar daqui um pouco, concluir que aquele banco estava errado e aí, aquele trabalho todo jogado no lixo. Principalmente o tempo, né, que a gente tem aí, não somente meu, mas hoje o meu tempo está bem curto, né? Eu repito, estou com 7 cadeiras, tenho outros 2 empregos, então, quer dizer, não tem, eu consigo um tempo e nós temos que ser ágil naquele tempo, né? Tipo ontem, eu trabalho com o professor lá da física, com o Tiago, o cara, ele precisava muito e eu tive que achar um tempo, só que ontem eu dei aula toda manhã até meio-dia e 10, depois de tarde eu marquei com eles 12h30, fui até perto das 6, cheguei em casa às 6h30 para dar aula para o pessoal da medicina até às 8 e pouco. Quer dizer, realmente foi pesado o dia de ontem. Então, se chega ao ponto de eu ficar toda a tarde com ele e ele chegar no final, putz, errei o banco de dados, não foi o que aconteceu, mas aconteceu com outra professora. Então, quer dizer, isso a gente pede sempre, tá? Que cuide bem essa formatação de banco de dados, porque a gente enxerga os erros. Quem quiser, enxerga. Agora, tem gente que pega o valor que calculou aqui, deu 6 quilos de peso médio dos recém-nascidos e deixa 6. Nem se toca que não poderia ser 6. Então, tem que cuidar. Aqui nós temos uma tabela, né, de volume respiratório forçado, são 10 indivíduos, 1 até o 10, e aqui os volumes respiratórios, portanto, e deu um total aqui de somatório de 28,1, e o que eu fiz aqui? Dividi por 10 e deu 2,81. Tá? Claro que são cálculos extremamente simples, né, de se fazer, e aí nós temos então aqui que o volume médio respiratório seria de 2,81 litros por pessoa, tá? Então nós temos isso aí. Bom, aí, gente, o que eu tenho aqui? Aí eu vou mostrar para vocês, eu vou mudar aqui a tela, eu vou entrar aqui um pouquinho numa telinha aqui bem básico, tá? Bem básico do nosso Excel, tá? Então eu digitei aqui, gente, alguns pesos, né? Botei aqui peso e digitei aqui alguns pesos. Aqui foram 15 pesos, tá? Aqui tá na linha 16, mas eu comecei na linha 2, tá vendo? Ó, então foram 15 pesos, tá? Não interessa a quantidade, tá? Não tá em ordem, tá vendo? Não tem nada em ordem, mas o que eu quero calcular aqui chama-se média. Eu quero a média. Só que essa média que eu quero, eu vou dizer para vocês, gente, que eu tenho algumas possibilidades de calcular. Então, eu vou calcular essa média de 3 maneiras, tá? Eu quero a média do peso. Fazer conta, tá? Claro. Fazer conta que são vocês me deram os pesos de vocês e eu coloquei todos eles aqui. Agora, eu quero saber o peso médio da turma, do grupo, e seja lá o que for. Então, nós temos uma opção, tá? Eu coloquei aqui, repito, 3 opções diferentes para um cálculo que vai dar, logicamente, o mesmo resultado final. Primeira maneira de calcular a média através de um Excel, tá? Primeiro, tu digita o teu banquinho de dados aqui, tá? Aí tu vem aqui, ó, digita a média, porque a média a gente vai calcular, e tu vem aqui, nesse lugar vai aparecer a média. Qual a maneira mais fácil? A maneira mais fácil que tem é essa daqui, ó. Tu vem aqui e digita igual, tem que digitar igual, chama média, tá? Média, escreve média, abre um parênteses e marca do primeiro ao 15º. Ó, do primeiro ao 15º, com o botão esquerdo do mouse, aí tu tira o botão, desapertou ali, fecha o parênteses, e aí tu tem a média de 70,73, 70,7, tá? Não vai botar 4 casas após a vírgula, que é ridículo do ridículo. E nem 3, e nem 2. É uma casa após a vírgula e deu a bola, tá? Como é que eu deixo uma casa após a vírgula aqui? Tu vem aqui em cima, nesses 2 locais, e aqui tu bota o mousezinho em cima, aqui. Diminuir casas. Então, te diminui para 3,
para 2 e para 1. 1 tá bom, tá? Não precisa mais do que isso, não. Tá ótimo. Muito bem, essa é uma maneira simples, direta, chamando igual, média, abre parênteses, marca do primeiro ao 15º, fecha parênteses, enter e deu. Segunda maneira, usando esse lugarzinho aqui no canto direito, superior, aqui em cima, tá vendo? Então, primeiro tu coloca onde tu quer que apareça o resultado aqui, e tu vem aqui, ó, do ladinho aqui, tá? Clica em média. Ó, ele vai lá, ele escreveu para ti, aí tu não precisou escrever, marca do 11º ao 15º e dá enter. E tá aí o resultado. É o mesmo resultado, obviamente, diminui casas e fica o mesmo. Terceira maneira de achar a média. Aí, a terceira forma é um pouquinho mais chata, mas é uma forma interessante, porque ela vai abrir vários outros caminhos, vários outros cálculos que futuramente a gente vai precisar. Então, tu vem aqui, marca aqui, e tu vem em fórmulas aqui em cima, fórmulas, clica, e vem na laranjinha aqui, mais funções, clica em estatística, clicou em estatística, maravilha, e procura a palavra média. Está em ordem alfabética, portanto, lá na letra M, vai lá e procura a média. E aí tu vai achar aqui, ó, média. Aí tu pode confundir com esse, que é MED. Cuidado, quando tu tá na dúvida, tu só posta o mouse em cima e ele vai te dizer o que é o MED. O MED é a mediana. O média é a média. Máximo é o maior valor, né? Deve ter mínimo aqui para baixo, menor valor. Então, a gente quer a média. E quando eu clicar na média, vai abrir um quadrinho aqui em cima, esse quadrinho. E quando abre esse quadrinho aqui, eu tenho que marcar do primeiro ao 15º. Quando eu marquei do primeiro ao 15º, eu dou OK. E aí tu tem o resultado da média. Então, tu vê que ele é muito simples, né, gente? O cálculo de uma média, tá? Lembrando sempre que os dados têm que ser representados em vírgula, tá? Eu estou falando isso milhões de vezes para vocês, porque se eu colocar aqui, gente, um dado aqui, ó, vou botar aqui, ó, 65,5, tá? É que o ponto meu é vírgula, né? Então, vou botar aqui 65, isso. Não, ele está dando certo aqui, tá? Não vai adiantar. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, deixa eu só voltar para ficar com igual ali. Outra coisa boa para falar aqui, ó, qualquer alteração que eu fizer aqui altera tudo automático, não sei se vocês viram. Ó, vou mudar esse peso para 50 quilos, vamos mudar. Até o momento nada aconteceu. Mas no momento que eu sair dessa célula, olha aqui, eu vou sair, vai mudar tudo isso aqui, quer ver? Ó, mudou. Entendeu? Então, isso é legal também. Por quê? Porque no momento que eu crio uma situação, eu posso alterar os valores, porque eu posso ter digitado errado, e na alteração dos valores eu não preciso fazer todo o cálculo de novo, tá? Bom, outra coisa interessante que a gente tem também, muitas vezes eu preciso, gente, descobrir no grupo, né, quem é o máximo e quem é o mínimo desses valores, tá? Isso é uma coisa muito interessante, porque eu normalmente eu coloco assim, ó, a média de 70,1 quilogramas, mais ou menos o desvio padrão, que a gente não aprendeu ainda, né? Em que o peso máximo é de tantos quilos e o peso mínimo é de tantos quilos. Então, a gente coloca também essas informações que são bem interessantes. Agora, como é que eu vou descobrir o máximo valor? Eu sei que alguém vai me dizer que, Barbada, é só tu ficar olhando aqui, qual é o maior valor. Tudo bem, quando tem 15 valores, ótimo. Isso tem 500 valores. Como é que tu vai enxergar quem é o maior e quem é o menor? Não é bem assim que funciona, né? Então, tu tem o quê? Tu tem o Excel que vai fazer esta busca para ti. Então, tu clica aqui, no ladinho, e vem aqui, ó. Aqui, vamos fazer o melhor, o mais fácil de todos, né? Que é vir aqui. Então, aqui tu vem, ou digita mínimo e digita máximo, tá? Também é possível. Tu vem aqui e procura, ó, máximo, tá vendo aqui? Ó, aqui no cantinho, máximo. E aí tu marca do primeiro ao 15º paciente. Enter. Quer dizer que o maior peso que nós temos aqui é um peso de 87 quilos. Será que é verdade mesmo? Tá aqui ele. Tá aqui ele. Ó, ninguém é maior que ele. E o menor peso? Mostra que o menor peso aqui, acho que é 50. Ó, Tu acha? Não sei. Então, vamos ver. Ó, vai ali no cantinho de novo.
mínimo, marca do primeiro ao 15º, enter, realmente é 50 quilos. Tá? Então, a gente consegue, com isso, alguns elementos, né, importantes na estatística, que é a média, né, futuramente vai ter o desvio padrão, e máximos e mínimos também é importante a gente listar, representar, comentar no conjunto de dados quem é o maior e quem é o menor valor, tá? Então, é legal e importante, sim, saber isso daqui. Bom, o que nós temos agora? Nós temos agora, e voltando ali, né, no quesito que a gente tem aqui, que é uma coisa que é dados com agrupamento simples, né? Então, eu tenho uma tabela aqui, gente, que apareceu essa tabela num trabalho, mas eu queria saber qual o número médio de filhos do sexo masculino tem por família. Bom, então, nessa tabela, nós temos, então, aqui indicados que nenhum menino, duas famílias não tem nenhum menino, tipo a minha não tem nenhum menino. 6 famílias com um menino, 10 famílias com 2 meninos, 12 famílias com 3 meninos e assim sucessivamente. Esse número 34 é o número total de famílias. 2 mais 6 mais 10 mais 12 mais 4. Tudo bem. Só que para a gente poder fazer a média e descobrir quantos meninos, né, filhos do sexo masculino, tem cada família, em média, né? E para que eu saiba isso, é preciso que o número de famílias eu já tenho. Eu preciso saber quantos meninos tem no total. E quantos tem no total? Vamos ver o seguinte. Nessa linha 2, quantos meninos tem no total? Ó, 6 famílias, cada família com um menino. Então, temos 6. Na terceira linha, 10 famílias, cada família das 10 com 2 meninos. Então, nós temos quantos? 20. Por que 20? Porque 10 famílias com 2 meninos, gente. 10 famílias com 2 meninos. Nós temos 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Nada mais é do que 2 vezes 10. Então, notamos que para achar o número total de filhos homens, é necessário multiplicar a coluna 1 com a coluna 2. Nesta linha aqui, não temos nenhum menino. Não tem, né? Tem 2 famílias que não tem meninos, tem meninas, ou não tem ninguém também, né? Sei lá. Então, o que acontece? A gente multiplica. 0 vezes 2, 0. 6 vezes 1, 6. 2 vezes 2, 20. 3 vezes 2, 36. E aí deu 78. Como que eu vou achar o número médio de meninos? É só pegar o número 78 e dividir pelo 34. Isso por quê? Porque são 78 meninos no total em 34 famílias. Se a gente pegar aqui e dividir, vamos pegar aqui, e dividir 78 por 34, então vamos lá, 78 dividido por 34. Nos dá, então, aqui 2,3. Bom, o que acontece aqui? É óbvio, né, gente? Isso aqui significa dizer que é o quê mesmo? Ó, então, esse 78, só para a gente pegar, é o número total de filhos homens. Tá? E esse número 34 é o número total de famílias. É isso aqui. É o número total de filhos dividido pelo número total de famílias. E a gente sabe, né, gente? A gente vê muito isso aparecendo, né? Quando dá aqueles resultados do IBGE, o Brasil, né, está reduzindo a quantidade de filhos por casal, né? Antigamente lá tinha sei lá, 5, 6, 7, 8 filhos. Hoje tu tem 2, 1 ou nenhum, né? Entendeu? Então, hoje há uma tendência muito forte de uma redução drástica do número de filhos por casal. Então, hoje, se não me engano, até 1,7, alguma coisa por aí, né? E está reduzindo. Então, nós temos 1,7. O que significa esse número 2,3, ou 1,7, ou 1,8? Não significa que a minha família tem 2,3 filhos. Não é isso. Mas na média é isso. Né? Então, é uma tendência mais forte, no meu caso aqui desse exemplo, tá? Nesse caso desse exemplinho aqui, há uma tendência forte das famílias terem 2 filhos homens, né? É uma tendência, uma probabilidade maior
da gente ter 2 filhos homens. Por quê? Porque, na média, nós temos o resultado que está mais próximo do 2 que próximo do 3, né? Então, nós temos aí, claro, ficaria entre 2 e 3, né? Mas, se a gente for falar em números reais, eu diria, então, que é uma tendência das famílias terem 2 filhos homens, tá? Então, essa que é a ideia do resultado. Então, a gente tem aqui embaixo algumas observações, que são observações muito interessantes. Vantagem e desvantagem da média. Então, ela é muito influenciada por valores extremos, tá? O que significa isso? É facílimo, tá? Vocês são uma turma em que a idade de vocês, gente, embora eu não conhecendo vocês, né? A idade de vocês deve ser em torno ali de 20 anos, 21, né? Talvez até menos. Ah, mas eu tenho... Não, tudo bem. Agora, se eu fizer um cálculo da média da idade de vocês, eu acho que vai dar em torno de 21, 21 e pouco, talvez. Agora, se eu colocar a minha idade no meio da idade de vocês, vai dar uma média meio esquisita, né? Que vai destoar um pouquinho do resultado que vocês imaginam ser verdadeiro, né? Que a média da idade de vocês deve ser isso que eu falei. No momento que eu colocar ali uma pessoa com 54 anos, colocar ali, bom, a média vai dar um salto, ela vai pular, e aí o que eu posso dizer para vocês é que eu sou chamado perante vocês, ou seja, junto de vocês, eu sou chamado na estatística de outliers. Vocês já ouviram falar? Os outliers são números estranhos, números esquisitos que destoam do grupo. E eu seria um número que com certeza ia destoar do grupo, tá? Então, por quê? Um grupo quase todo em torno de 20, 21, 22 e eu lá com 54. Quer dizer, mudaria toda a história. Então, aqui tem um exemplo que o 850, ele é um outlier, tá? Então, eu tenho 18, 20, 22, 24 e 850. Uma coisa meio maluca que apareceu. Se eu fizer a média, eu tenho que somar todos esses caras e dividir por 5. E vai dar uma média perto de 200. Deu uma média perto de 200. Por que deu perto de 200 a média? Uma média extremamente esquisita. Porque 200 não representa nenhum desses 4 valores e nem esse último também. E por que a média pulou para 200? Porque entrou ali no meio da história um tal de 850 e que ele fez com que a média pulasse para um absurdo. Bom, nós temos aí, gente, em relação a este valor, que ele é chamado de outlier, no caso, nós temos aí 2 opções, deixá-lo ou não deixá-lo, tá? Deixá-lo, assim, deixa ele de fora, tira ele, ou deixa ele porque ele é verdadeiro, tá? Então, são 2 detalhes muito importantes que a gente tem que verificar sempre numa pesquisa. Porque se esse 850 a gente detectou que ele é um outlier, ele está me dando a seguinte sugestão. Dá uma olhadinha nesse cara com carinho. Vê se esse cara realmente tem esse valor. Vê se essa medida ela é realmente verdadeira. Aí tu vai lá pegar as tuas anotações, né, que tu tem lá. Vai pegar a tua agenda, que tu anotou os númerozinhos lá. Tu vai pegar o teu Excel que tu digitou e tu vai ver se estava realmente digitado correto. Porque às vezes tu tem erros de digitação, erros de anotação e faz com que a gente não se preocupe em procurar o erro. A gente quer que o resultado dê e ponto final e vida que segue, né? Mas às vezes não. Eu particularmente analiso todos os resultados que dão, sabe? Se dá muito maluco, gente, eu tenho que dizer, olha, vamos tirar esse cara daqui. Esse cara aqui está destoando, porque a média era para dar em torno de 21 e está dando 200. Quer dizer, vamos tirar esse cara, porque esse cara é irreal, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses chamados outliers. Então, ele diz aqui, ó, apesar da média, né, se situar entre o menor e o maior, e é verdade, né, sempre, obrigatoriamente, a média tem que situar entre o menor e o maior valor, a gente pode ter resultados que são chamados resultados não reais. Não reais, mas verdadeiros. Tá? Não reais por quê? Porque ninguém pode ter uma família com 4,5 pessoas, né, gente? Tem 4 pessoas mais o cachorro? Não, não dá, né? Então, 4,5 não existe. Então, ele não tem uma existência real, mas é verdadeiro, como a gente cita. No IBGE, a gente tem lá que o número de filhos por casal é 1,7. Então, a gente sabe que está menos que 2. Quer dizer, essa que é a ideia que a gente tira. Agora, 1,7 é um valor verdadeiro, que foi o cálculo com o resultado obtido, né? Mas ele é um valor, uma inexistência real, ou seja, não existe valor.
Esse aqui pode ser calculado para distribuição de classes, isso aqui a gente nem vai passar muito, porque distribuição de classe a gente nem usa isso, está meio totalmente fora de moda usar isso aí. Pode ser calculada diretamente usando calculadora, óbvio, ou não calculadora, ou à mão mesmo, quando a gente tem uma pequena quantidade de dados. Ela depende de todos os valores da distribuição, sim, claro, tem que somar todo mundo, né, gente? Depende de todo mundo. E evidencia uma estabilidade quando a gente tiver amostras grandes, tá? Amostras numerosas, e aí a gente vai ter uma estabilidade. Eu vou dar um exemplo que isso realmente acontece. Se vocês querem provar, comecem a fazer o que eu vou pedir agora. Por exemplo, se eu lançar agora, gente, uma moeda, tá? Eu vou lançar aqui uma moeda, tá? Eu vou mentir, tá? Eu não tenho moeda aqui. Mas eu vou lançar uma moeda. Eu vou dar 5 lançamentos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Estou anotando, mas não estou lançando. Então, a primeira que eu lancei deu cara. Na segunda, deu cara. Na terceira, coroa. Na quarta, cara. E na quinta, cara. Em 5 lançamentos, eu consegui 4 caras, ou seja, 80%, e uma coroa. Significa 20%. O que eu quero dizer para vocês, se vocês lançarem a moeda 1000 vezes, esse percentual de 80 a 20, ele vai ficar quase 50-50. Pode fazer. O cara duvida, pode fazer. Pode começar agora a lançar, e aí me diz na semana que vem se vocês realmente chegaram nesse resultado que eu estou dizendo. Vocês entenderam? Se eu lançar poucos, se eu fizer agora, gente, 5 lançamentos numa moeda, na real, se eu fizer, pode dar 80% cara e 20% coroa. Mas se eu fizer 1000 lançamentos, eu falei 1000 lançamentos, provavelmente vai dar 50% cara e 50% coroa. Não exatamente 50, né, gente? Mas ali, 50,8, 49,2, sabe? Os números tremendamente próximos, porque ele cria o que a gente chama na estatística de uma estabilidade. Tá? Alguém pode me dizer, eu posso lançar 1000 vezes a moeda e dar 1000 vezes cara. Bom, se fizer isso aí, e tu provar que fez isso, aí eu já te aproveito e já te dou o diploma de médico já agora. Tá? Não tem como isso acontecer. Não tem. Entendeu? Não existe essa possibilidade. Entendeu? Então, a gente tem que cuidar disso aí. Eu digo sempre essa questão, né, de sorteio, né, a gente, às vezes, eu vou colocar tudo letra A numa prova. Tu vai se dar mal, gente, tu vai se dar mal. Mas se eu colocar ele um A, depois um C, eu posso me dar pior ainda? Pode, entendeu? Mas assim, é tu imaginar que vai acontecer tudo o mesmo resultado, pelo amor de Deus, isso não existe essa possibilidade. Agora, em 5 lançamentos, pode ser que ocorra 5 caras, qual o problema? Mas eu falei 5, agora eu quero ver isso ocorrer em 1000 lançamentos. Não vai ocorrer nunca na vida, tá? Então a gente tem que cuidar disso daí. Bom, tem um outro elemento aqui, gente, na sequência, que todo mundo conhece, chama-se moda, tá? Moda, ele indica... Eu vou dizer para vocês o seguinte sobre ele, tá? A gente não usa ele na estatística. Eu vi apenas uma única vez até hoje na minha vida, né? E olha que eu vi coisas já sobre artigos e tal, que o cara falou o seguinte: os dados que nós obtivemos na pesquisa foram amodais. Ele usou a palavra amodal, não usou moda. Amodal, o contrário, não, né? Cara, é uma coisa assim que meio sem fundamento. É aquela pessoa que quer falar difícil, usa uns termos técnicos, né, em que ele só entende e os outros não entendem. Isso aí é a pior coisa do mundo. A gente sabe que, como professor, a melhor coisa que tem é a gente falar na linguagem do aluno e tentar fazer com que ele entenda aquilo que a gente está falando. Se eu começar a falar em linguagem de estatístico, gente, eu posso realmente, vai ser uma aula chata, vocês vão dizer assim, pô, hoje eu não entendi bolhufas nenhuma do que ele falou. Isso acontece muito. Eu me lembro uma vez, nós tivemos um caso, nós colocamos na justiça um negócio, um medicamento do pai e tal, um medicamento carérrimo, assim, para câncer e tal, era um medicamento em torno de 15 mil reais por mês. E o Estado não deu para ele, né, então nós recorremos, botamos na justiça e tal. E eu estava acompanhando todo o processo e tudo mais. Eu não sou da área de direito, logicamente que não, mas quando eu li
o veredito final ali, eu fiquei preocupado, porque eu não entendi o que estava escrito ali. Não era mais fácil dizer assim, Clândio, vocês ganharam. Não, eles colocaram os termos, claro, não era o meu advogado, né, não era ele que colocou aquilo ali, mas o juiz que disse que a gente ganhou o caso, colocou termos ali, gente, técnicos que eu só fui entender quando eu peguei aqui, ó. Vou pegar isso aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, e jogo lá no Google e vejo o que é. E aí eu joguei no Google e vi. Nós ganhamos o processo. Não seria mais fácil dizer que nós ganhamos o processo? Não, né? Os caras usam uns termos que só eles entendem, né? Não tenho nada contra advogado, logicamente que não, gente. Mas assim, só para dizer, eu acho que se a gente falasse a linguagem, né? A linguagem do povo, vamos dizer assim, não sendo político, né? Mas falando a linguagem do aluno, a linguagem, né, dos colegas e tal, é muito melhor. Aí eu leio aquilo lá, cara, eu entendi. E eu brinquei com uma amiga ali que a gente estava lendo um artigo e tal, e ela não é da estatística, né? Não é nada da estatística. Eu perguntei assim, o que tu entendeu aqui? E ela disse, nada. Não sei o que quer dizer isso aí. Quer dizer que nenhum número foi repetido. Entendeu? Não era muito mais fácil dizer que nós tivemos a nossa busca dos resultados e todos os resultados tiveram valores diferenciados. Pronto. Isso significa a modal. Olha aqui, a modal é quando tem um grupo de valores, 3, 5, 8, 10, 12, 13, e nenhum repete. E moda é quando tem repetição. Aqui nós temos uma moda valendo 10, e aqui nós temos uma moda valendo 4, e uma moda valendo 7. Ou seja, o 4 e o 7 apareceram 3 vezes cada. Então, é uma informação sem muito fundamento, tá? Eu realmente não tenho motivo nenhum de ficar cobrando isso, porque não é uma coisa que a gente, então, vai precisar no futuros trabalhos nossos, tá? Então, se fosse dar matéria por dar matéria, eu cobraria isso aqui de vocês, né? Cobraria no sentido assim, ó, gente, isso aqui é importante, vale a pena, é importante, veja que isso aí pode estar no... Não está isso aqui não vai estar em artigo coisa nenhuma. E nós não colocaremos nunca nos nossos trabalhos o termo moda, tá? Agora, o termo mediana, que está aqui embaixo, esse sim, esse terminho mediana, esse passa a ser interessante. Tá? O que é a mediana? A mediana tem uma figurinha mais lá para baixo, gente, que eu poderia até trazer aqui para cima. Essa aqui. Essa segunda figura, a terceira figura aqui, é a mediana. É um outro nome que ele recebe, que a gente não aprendeu isso ainda, quartil, mas é mediana. Significa dizer que a mediana tu corta ao meio, tá vendo aqui? Tá cortando ao meio, e metade está para baixo e metade está para cima desse valor que tu definiu como sendo a mediana. Então, essa barrinha que está aqui no meio vai se chamar mediana. É um valor. E a gente vai dizer, por exemplo, se a mediana da turma de vocês for 21 anos, eu vou dizer que metade da turma tem 21 ou menos de idade e a outra metade tem mais de 21 anos de idade. Pronto, é esse o significado. Então, ele me mostra o comportamento, por exemplo, da idade em relação ao grupo todo. Então, a gente tem a mediana dividindo o grupo ao meio, tá? Basicamente, é isso daqui. Então, a gente tem aqui a mediana, e quando a gente tem uma pequena quantidade de valores, a gente tem que colocar a mediana em rol. Né? Falando difícil, hein? Rol. Não. Tem que colocar em ordem. Eu coloquei aqui, a palavrinha que todo mundo entende é essa, colocar em ordem. Se eu colocasse assim, a amostra tem que estar disposta em rol. Aí o cara diz assim, rol, o que é isso? É um shampoo? É uma comida? É de comer isso aí? O rol é simplesmente colocar os dados numa ordem, tá? Mas a gente coloca o nomezinho, né? Porque vai que apareça algum dia, e aí vocês têm que saber o que é o rol. O rol, coloca em ordem. E aí a gente vai ter 50% das observações vão ficar para cima da mediana e os outros 50% vão ficar abaixo. Então, a mediana corta ao meio. Então, aqui tem um exemplo bem bobinho, tá? Logicamente que a gente vai usar a mediana, o cálculo dela via Excel. Então, aqui vocês estão vendo que os números não estão em rol. Vamos falar difícil agora. Não estão em rol. Agora eu coloquei aqui embaixo eles agora em rol. Coloquei em ordem. Né? Então, coloquei crescente, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16 e 18. E quem é que vai ser a mediana? Esse é fácil. Nós temos uma quantidade ímpar de termos. É só tu pensar nos teus dedinhos, tá, gente? Pega os teus 3 dedinhos. Tu tem um dedo que é o central,
Tu tem. Por que que tu tem um dedo que é o central? Qualquer 3 dedos que tu pegar, um vai ser central. Por quê? Porque tu tem ímpar. 4 dedos, desculpe, 3 dedos ou 5 dedos. Tu tem um que é central. Por sinal, se tu botar os 5 dedos, o central é aquele que tu manda longe, né? Então, uns 5 dedos. Se botar 3 também, é o que tu manda longe também. Tá, então, se tu tem aqui 3 dedinhos, tu tem ímpar, tu tem um central, tá? Então, eu vou falar no ímpar primeiro e depois na outra tela ali a gente fala do par. Então, olha aqui, ó, tem uma quantidade ímpar e esse cara é o central. Pode ver que ele é o central. Por que que ele é o central? Porque para baixo deles nós temos 4 dados. Para cima deles nós temos 4 dados. Então, tu vê que tu tem 4 para baixo, 4 para cima. Então, a mediana é esse carinha do meio, tá? Esse carinha central. Então, a mediana é 10. Então, significa dizer que 50% dos valores estão abaixo de 10 e os outros 50% dos valores estão acima de 10. 50, 50. 4 para baixo, 4 para cima, metade para baixo, metade para cima, tá? Muito bem. Agora, e se tivermos uma quantidade par? Então, tu pega os teus 4 dedinhos agora, tira o dedão, aí tu pega os teus 4 dedinhos e vê. Tu tem algum dedo que é o central? Não tem. Não tem um dedo que é o central. Consequentemente, se tu não tem um dedo que é o central, tu tem 2 que são centrais. Pode verificar, ó, eu estou pegando aqui nos meus 2 dedos que são centrais. E aí, o que que eu faço com esses 2 dedos? A média deles. Por exemplo, aqui eu tenho o quê? 2, 6, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí o casinho, o 12 é o central. Vamos ver se é? Não. Porque para baixo do 12 eu tenho 4 termos, para cima eu tenho 3. Não é. Pode tirar. Ah, é o 10 que é o central. Óbvio. Não. Para baixo do 10 eu tenho 3, para cima eu tenho 4. Então não é o central. Então o central vai ser esses dois. Esses dois vão ser os centrais, né? O 10 e o 12. Dá para ver que para baixo do 10 e 12 eu tenho 3 termos. Para cima eu tenho 3 termos. Então ele é... Esses dois aqui são centrais. Mas como mediana eu não posso ter 2 valores, eu tenho que ter um só, eu tenho que fazer a média dos dois. Eu pego o 10 e o 12 e venho aqui embaixo e faço a médiazinha aritmética deles. Média aritmética todo mundo sabe como faz, né? Soma os dois valores, divide por 2 e é 11. Significa dizer que 50% dos valores estão abaixo de 11 e os outros 50% dos valores estão acima de 11. É esse o significado que tem a tal da mediana, tá? Então, é bem simples, né? Agora, vamos voltar um pouquinho lá, antes da gente continuar aqui. Eu queria calcular a mediana. Mediana. Mas a mediana, eu quero calcular ela de 3 maneiras. As 3 que a gente aprendeu, tá? Aprendeu na média, né? Agora vamos ver na mediana. Então, a gente vai vir aqui, ó. Bom, eu vou tirar esse aqui, 65,5, tudo bem? 75 tá aqui. Então, o que que acontece agora? Eu quero calcular a mediana. Então, a mediana a gente vai digitar aqui, ó, igual, escrever a palavra med, de mediana. Tu vê que quando escreve a palavra med, ele mostra ali no Excel, ele vai ter retornar a mediana, ele vai ter dar de volta a mediana, abre um parênteses, marca do primeiro ao 15º, fecha o parênteses, enter, a mediana é 68. Significa dizer que 50% das pessoas têm peso 68 para baixo e os outros 50% têm acima de 68, certo? Então, esse é o significado. Eu consigo ter uma visão um pouquinho aí das características de vocês em relação à idade, a peso, a altura, se vocês me derem a média, se vocês me derem a mediana, se vocês me derem o máximo, se vocês me derem o mínimo, a gente consegue tirar algumas conclusões aí. A outra maneira de achar a mediana é tu vir aqui e lá naquele símbolozinho do somatório, clicar aqui do lado e não vai aparecer a mediana aqui, tá vendo? Ele não vai aparecer. Aí tu vai em mais funções e procura a mediana, em ordem alfabética também, chamado med. Aí tu vem aqui tá ele, achei o med, dá o ok, e ele te pergunta de quem é quem tu quer, do primeiro ao 15º, ok? 68. E a outra maneira, que para mim é mais chata, mas tudo bem, é quando tem aí, né? Se tem, a gente tem que falar. Vamos em fórmulas, clica ali, né? Deixa marcadinho ali, clica em fórmulas, vai em mais funções, vai em estatística e procura em ordem alfabética a palavra med. E aí, nessa palavra med, clica nele
marca o primeiro até o 15º e dá OK. Temos aí, então, isso daí pronto. Tá, gente? Não é difícil, muito pelo contrário. O Excel é uma baita de uma ferramenta, que a gente, então, muitas das vezes tem um pouco de aversão a trabalhar com Excel, mas lembre que os trabalhos de vocês futuros, sejam trabalhos de publicações ou trabalhos de TFG, vocês vão precisar, não tenho dúvida nenhuma, vocês vão precisar, certo, de que da questão de um banco em Excel e tal. Quando vocês me passarem esses dados, eu transformo eles em SPSS e ali eu começo a minha brincadeira. Tá? Então, nesse caso, se eu fosse trabalhar com SPSS, eu precisaria desta coluna de valores aqui, e a partir daí, deixa tudo o resto comigo. Em um toquezinho só, eu calculo tudo para ti. Eu calculo a média, máximo, mínimo, desvio, padrão, erro, padrão, mediana, tudo que tu imaginar vai aparecer num pequeno, grande quadro, tá? O Excel não, o Excel tem que fazer um por um, tu viu que eu tenho que fazer a média, eu tenho que fazer o máximo, eu tenho que fazer o mínimo, eu tenho que fazer a mediana. Lá no SPSS é um clique só e todos os caras e mais umas 15 informações adicionais a essa, estatísticas todas, lógico, vão aparecer num grande quadro aqui na minha frente. Vai aparecer num grande quadro. Quanto que dá média, quanto que dá mediana, o desvio padrão, o erro padrão, quartil 1, quartil 2, quartil 3, desvio, mediana, moda, tudo. É diferencial é esse, né? Lá a gente consegue fazer tudo de uma maneira extremamente rápida, então, tá? Então, tá aí para nós essa ideia da média e da mediana. Vamos voltar para lá. E aqui tem um resuminho pequeno, né? Que fala que se eu tiver uma quantidade ímpar de termos, o termo médio é o termo central. Se eu tiver uma quantidade par de termos, o termo médio vão ser 2 termos centralizados que eu tenho que fazer a média aritmética. Os exemplos de cima são bem fáceis ali. Tá? A mediana, então, ela é bastante usada, e aqui tem uma pequena observação interessante, que é uso a média ou uso a mediana no meu resultado final. Então, isso daqui, gente, é uma das perguntas mais comuns, né, que a gente tem aí. Essa questão que atormenta os estudantes, não é atormenta não, mas que dá um diferencial sim, tá? Então, para responder isso daqui, eu preciso saber se uma distribuição é normal ou não, como eu falei agora há pouco. Se a distribuição for normal, ou seja, simétrica, nós usaremos a média. Se ela não for, se ela for assimétrica, nós vamos usar a mediana. Mas isso a gente vai trabalhar mais dentro do SPSS, porque lá eu consigo identificar de uma maneira extremamente rápida e simples se a distribuição é simétrica ou ela não é simétrica, tá? Aqui nós temos, então, um artigo na qual ele comenta sobre isso, né? Que é usar a média ou usar a mediana, e, portanto, ele tem ali vários comentários sobre a questão da utilização disso ou daquilo, tá? Aqui tem um exemplo que eu acho bem interessante para mostrar para vocês. Eu tenho aqui 11 indivíduos, eu tenho aqui os pesos, tá? E aqui eu não vou olhar aqui embaixo, tá, gente? Porque eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês quiserem responder, tudo bem, senão a gente fica no grilo, tá? No cri-cri aí, eu vou fazer pergunta, mas se vocês quiserem responder, para mim é legal. Não, a resposta está aqui embaixo, mas eu não vou mostrar agora. Eu tenho aqui 11 pessoas, esses são os pesos das 11 pessoas, esta é a média, 81 quilos, e a mediana, 75 quilos. Visualmente, qual seria dos dois resultados que eu usaria no meu artigo? Será que eu usaria a média de 81 quilos ou a mediana de 75 quilos? Tá vida, gente. Oi, aê! Fala! Como eu gosto que tem gente que fala. Usaria? A média. Porque, parece ser mais, sei lá, a média dos pesos parece mais concreto do que mediana. Isso é coisa mais, realmente, é o que o pessoal fala sempre.
eu prefiro usar a média, porque a média eu consigo entender, e as pessoas que leem também, a mediana não. Mas não é questão de entender ou não. Vamos pensar o seguinte agora. Se a gente usar a média, vamos ver quantas pessoas têm 81 quilos ou próximo a 81. Ó, não, não, não. Esse aqui está próximo, mas não é não. É não, 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 não e não. Ou seja, das 11 pessoas que eu tenho aqui, 9 delas não têm um peso de 81 quilos ou próximo a 81. Né? Tem pesos longe. Por que a média ela destoou? Porque a média dessas criaturas aqui deveria ser em torno de 70 quilos. É que esses dois aqui entraram de gaiato num navio aqui, ó. Olha ali, ó. O sexto indivíduo tem 110 quilos e o nono tem 150. O que eles fizeram com isso? Eles fizeram com que a média elevasse de uma maneira tal que não é a melhor maneira de representar. Embora seja aquele que todo mundo gostaria. Eu quero falar da média. Mas a mediana seria o melhor. Então, olha aqui, ó. Olha ali, ó. Se considerarmos a tabela, né, entre 60 e 80 quilos, a maioria dos pesos estão entre 60 e 80. E a nossa média, ela deu uma média de 81. Né? E quantos desse grupo pesa, né, 81? Então, o que acontece? Não seria o melhor. Só que para provar isso, gente, para provar isso aqui, eu precisaria identificar se esse conjunto de dados ele é simétrico ou assimétrico. Eu acho que ele vai ser assimétrico, porque ele vai ter dois pesos muito fortes lá no final. Ou seja, vai estar lá o simétrico. Deixa eu mostrar como é que seria um comportamento de dados simétricos, tá? Aqui, ó. Distribuição normal. Deixa eu pescar aqui uma distribuição normal. Eu quero uma imagem. Aqui. Isso aqui é uma distribuição normal, gente, ó. O que é uma distribuição normal? Isso aqui é simétrico, tá? Isso é simétrico. Porque a gente tem a maioria aqui no centro e depois, à medida que a gente vai se afastando da média, os números vão descendo, tá vendo? Ó, olha aqui. Então, isso é uma distribuição simétrica. Isso é uma distribuição em forma de sino, tá? Vamos ver se tem aqui uma assimétrica para vocês entenderem o que é. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é assimétrico. Tá vendo? Por que é assimétrico? É uma concentração de valores no início. Né? Então, ele é um assimétrico, não tem simetria, né, nesse conjunto de dados. Então, a gente tem aqui esse tipo de situação. Quando tu tem os dados assimétricos, por exemplo, se eu tivesse os dados assim, a minha média daria mais baixa, porque aí ia se concentrar muitos dados com pesos baixos. Se esse negocinho tivesse aqui, a gente teria uma média maior. Vamos pegar aqui uma distribuição assimétrica. Vamos botar aqui, assimétrica. À esquerda, à direita, tanto faz. Vamos ver o que nós temos aqui. Aqui, ó. Isso aqui é assimétrico. Então, só que os dados estão concentrados no início. Portanto, a média vai ser baixa. Aqui nós temos os dados, ó, assimétricos, só que concentrados no final. E se eles estão concentrados no final, nós teríamos uma média maior. Então, nós temos essa é a diferença, tá? Se a gente tem uma simetria ou não. Olha, aqui também, ó, esses dados aqui, ó, são assimétricos, com os dados concentrados mais no final do que no início, tá vendo aqui? No início uma areazinha pequena, lá no final uma área grande. Então, a concentração aqui é a maior. Então, a média vai dar superior a um valor que daria se os dados fossem simétricos. Então, claro que isso a gente não vai analisar graficamente, a gente vai analisar futuramente um teste estatístico que vai me mostrar isso. Então, neste caso, embora todo mundo queira usar a média nos seus dados, nos seus resultados finais do trabalho, às vezes não é possível usar, tá? Quando a gente tem um desvio padrão muito alto, não é possível usar a média. Não é legal. É possível, mas não é legal. Aí tu usa a mediana. Então, aqui o melhor a gente poderia dizer que o grupo de pessoas que eu estou realizando o trabalho tem um peso mediano de 75 quilos. Significa dizer que metade dos participantes tem peso acima de 75 quilos e outra metade abaixo de 75 quilos. Tá? Então, essa que é a ideia aí
de usar a média ou não usar a média, tá? Então, essas são as chamadas medidas de tendência centrais, né? Então, nós temos, então, a média, nós temos a mediana e nós temos a moda. Moda pouco se usa, mas a média e a mediana, sim, usaremos e usaremos muito, tá? Aqui nós temos, aqui deixa eu comentar um pouquinho uma coisa aqui, um pouquinho mais à frente, duas coisas aqui que eu quero comentar. Significa gráfico de box plot. Esse gráfico de box plot, gente, ele é muito legal, muito legal. Até ontem no trabalho do Thiago lá, da tese dele, ele representados, eu vou até ajeitar aqui, que está errado essa palavrinha. No trabalho dele, a gente está montando alguns gráficos de box plot para mostrar exatamente o comportamento dos resultados dele, tá? E o gráfico de box plot é um gráfico de caixa, tá vendo que aqui é uma caixa, e nessa caixa, a gente tem aqui embaixo também um gráfico de box plot, ó, esse aqui é uma caixa, e nessa caixa nós temos aqui uma distribuição muito clara dos dados. Essa linha que está no meio bem forte aqui, chama-se mediana, tá? Esse bigodezinho em cima chama-se máximo, e o bigodezinho de baixo, mínimo. E nós temos aqui, né, esse caso aqui, ó. Então, o maior valor está sempre aqui em cima, o menor valor ali bem embaixozinho. Aqui nós temos, então, a mediana. Depois a gente não aprendeu ainda o que é primeiro, quartil e terceiro, mas o gráfico vai mostrar isso, tá? Esse é um gráfico muito, muito, muito bom, que a gente vai fazer um comentáriozinho, principalmente na aula que vem. Esse caso aqui que eu já quero falar, porque eu comentei hoje isso com vocês, os chamados outliers, tá? Os outliers, gente, são valores, então, considerados discrepantes. Como assim discrepantes? Tu pode estar fazendo uma pesquisa, gente, eu estou aqui, sempre quando eu normalmente vou dar um exemplo, eu estou escrevendo, tá? É uma coisa meio comum aqui. Eu estou imaginando que eu estou escrevendo no quadro, tá? Mas eu não estou no quadro, mas tudo bem. Então, assim, ó, o que é um outlier? Eu faço uma pesquisa, tá? Fiz aqui uma pesquisa, e nessa pesquisa eu retirei os dados. Bom, primeiro, eu posso ter errado em alguns procedimentos. Por exemplo, eu posso ter errado usando um aparelho descalibrado, tá? Isso é muito comum acontecer. O pessoal ali da Físio tem muito isso, né? Se tu usa um aparelho que está descalibrado, tu vai verificar que os teus resultados vão ser meio malucos ali, né? Em vez de encontrar 5, tu encontra 10, entendeu? Então, não estou dizendo que isso acontece ali, só estou dizendo que ali eles usam muitos aparelhos ali para fazer medições e tal, mas os aparelhos têm que estar, ó, nos trinque. Se não tiver nos trinque, tu tem um problema sério daí. Outro probleminha que acontece é a pessoa que manuseia o aparelho. E ela não tem muito jeitinho ali de manusear o aparelho. O que acontece? Acontece que tu pega um valor errado, né? Era para pegar no momento 1, tu pega no momento 2. Isso é um outro erro. Outro erro também que acontece é tu tá ali fazendo uma pesquisa e tu tá pensando na morte da bezerra, tá? Tu tá pensando lá no Grenal amanhã, tá pensando numa prova que tu vai fazer daqui a 2 dias. Tá, pesquisa, tem que estar ligado para aquilo lá. Porque é muito comum o cara dizer assim, bom, eu vi ali, o aparelho deu 120. Aí tu olha um pouquinho para o lado, olha para cima, eu estou olhando para cima agora também. Eu olho para cima, para o lado, que número eu penso? 180. Aí tu vai lá e anota 180. Entendeu? Porque tu se desligou um momento. Não dá para se desligar. E o outro momento, que é um grande erro que acontece também, é vocês passarem para a digitação e digitar errado. Vocês fizeram uma digitação errada. Vocês mandaram ali para o Excel errado, né? E aí isso vai causar problema. Então, os outliers, eles são aqueles valores estranhos no ninho e que eles, dependendo se o valor for muito estranho, ele me dá uma batidinha nas costas assim, me diz assim, ó, cara, será que aquele valor que tu colocou ali está certo? E aí ele me dá a opção de deixá-lo, se ele estiver certo, ou eliminá-lo, se ele estiver errado. Como é que eu vou saber se está certo ou errado? Tu vai pegar a ficha, né, se tu está com um fichário, e tu vai identificar. Né? Ou tu vai lembrar, se tu não tem um conjunto muito grande, tu vai lembrar de quem é a pessoa, e não pode, essa pessoa não pode ter 180 sei lá, de batimento cardíaco, não tem isso, cara, nunca vi, sei lá,
entendeu? Eu não posso ter uma pressão arterial de 290. Eu não tenho, capaz, eu errei. Então, tu pode tirar esse cara, porque esse cara vai dar muita influência nos teus resultados, os halterias, tá? Mas fique bem claro, se ele existe, se ele é real, se ele é verdadeiro, deixa que vida que segue, vamos embora, tá? Então, a gente diz que é sempre uma boa prática fazer uma inspeção antes do início, porque isso aí, senão, gente, senão tu judia do cara que está te ajudando, tá? E esse cara que vai estar te ajudando, normalmente vai ser eu, viu? Então, quer dizer, dá uma olhada, dá uma verificada. Tu não pode uma criança nascer com 8 quilos, né, gente? Às vezes o cara anota lá 8, tinha que digitar 4, digitou 8, e o cara nem se tocou, né? E aí depois a gente vai ver o erro lá, a cagadinha lá no final, e aí, puxa vida, cara, o banco de dados tá errado. E aí, o que a gente vai fazer? Eu tenho vontade de mandar para algum lugar, entendeu? Mas não é um lugar legal, porque aí é fogo, né? Tu tá tomando teu tempo, todo o teu trabalho, tu tá ali com uma baita boa vontade. Eu vou fazer na segunda etapa, gente, mas a vontade que eu vou fazer não é a mesma que eu vou fazer na primeira, entendeu? Porque tem outras pessoas que estão precisando e aí tu fica tomando tempo. Então, dá uma olhada, vê algum que tu deixou para trás, vê algum que a gente chama de número omisso. Omisso é aquele valor que tu não conseguiu obter, ou tu conseguiu, mas não anotou. Então, anota, deixa completo. Então, quais são as principais causas, né, da presença dos outliers? Na questão de leitura, eu falei agora há pouco, vocês lerem errado, anotação errada, transcrição para o banco de dados errados. Esse aí te dá o momento que aconteceu alguma coisa dessa aqui, principalmente a transcrição, tem que ganhar o Oscar, aí tem que ganhar o Oscar, o cara que conseguir fazer isso aqui. Erro na execução do experimento, eu falei agora para você sobre isso, né? A questão também dos aparelhos não estarem, né, bem calibrados, entendeu? Aí tu tem que pegar ali no momento 1 e tu pega o resultado no momento 2, tem um monte de maneiras. Né? E aí tem mudanças que não dependem de vocês, né, gente? Aí também tem casos assim, não é só assim, tu tá dizendo que só a gente pode errar? Claro que não, eu também posso errar, logicamente, nós podemos errar. Não estou falando vocês no sentido aluno, nós todos. Agora, tem dados, tem detalhes que não dependem da gente. Por exemplo, tu está fazendo uma medição lá no laboratório ali da UFN e tu esqueceu de ligar o ar, porque tem que deixar numa temperatura, vocês sabem disso, né? Numa temperatura boa ali de 22 graus, 20 graus, e ali a temperatura lá dentro estava 40 graus. Bom, o resultado que vai sair, você sabe que resultado vai sair, né? Vai ser um resultado errado. Então, isso são mudanças, quer dizer, é uma mudança que tu vai me dizer, não depende de ti? Não, porque de repente deu um pane lá na máquina lá do ar-condicionado e ela não vai depender mais de ti, tá? Então, temos que cuidar. E também, às vezes, tu pede para um paciente, né? Não toma água. E ele justamente faz o quê? Vai lá e toma água. A gente sabe que a gente tem certos, né, exames que a gente tem que fazer aí, né? Esses dias eu fiz um lá que tinha que tomar 5 litros d'água. Eu não aguentava mais, gente. Eu não aguentava, assim, sério, não estou falando brincadeira. Da bexiga, né? Então, quer dizer, aí tinha que tomar 5 litros d'água. E aí eu vou lá e não tomo. Aí os resultados não vão ser verdadeiros, né? Porque eu não tomei, né? Então, esses detalhezinhos aí que podem ter as causas de aparecimentos dos chamados outliers, tá? Isso daqui é bem importante, eu espero que vocês tenham entendido essa definição dos outliers, tá? E porque é uma questão, assim, normal de cobrança, assim, questõezinhas, sabe, de marcar, e eu fazer alguns questionamentos sobre os outliers também, tá? Então, a gente já sabe que isso aqui é bastante importante. Mas como que eu identifico um outlier, né? Então, olha aqui, ó, eu construo um gráfico de boxplot, tá? E aqui, vocês estão vendo esse númerozinho aqui, tá bem pequeno, né? Mas eu posso aumentar um pouquinho aqui, tá? Esse númerozinho 12 aqui e o númerozinho 13 significa que é o paciente 12 e o paciente 13 são outliers. O paciente 12, gente, está muito longe desse bigodezinho aqui. O 13 já não está tão longe.
mas eles são chamados de outliers. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a ficha do 12 e vou dar uma analisada em relação ao que é isso aqui. Isso aqui eu não sei o que é, mas pode ser lá pressão arterial, sei lá o que é, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu vou olhar e ver se eu não digitei errado, porque a grande maioria aqui, tá vendo, ó, dá em torno de 15, 16, aqui, ó, esse cara aqui passou de 30. Eu não estou dizendo que ele não pode, só estou dizendo, dá uma olhada nesse cara aí. Aí se tu vê assim, não, é real, é verdadeiro, então deixa, vamos embora, vamos trabalhar, tá? Então, esse tipo de box plot, ele vai me dar informações sobre a presença ou não dos chamados outliers. Isso aqui a gente faz no SPSS. É extremamente simples, mas a gente vai toda hora aparecer nos nossos resultados uma caixinha dessa, e que nos dá uma chance de plano, tira o paciente 12 aqui, porque o paciente 12 está muito discrepante e vai fazer os resultados ficarem meio estranhos aí, né? E, portanto, então, a gente vai lá e elimina o paciente 12. Agora, cuidado, eliminar não é assim, né? Ah, vai lá, elimina e deu. Tudo bem. Só que quando a gente tem uma pequena quantidade na amostra, aí, quando a gente elimina 1 ou 2 pacientes, isso vai fazer uma diferença no nosso trabalho incrível. Quero dizer para vocês que é muito comum no TFG, tá? Vocês pegarem uma amostra, gente, de 10 pacientes, tá? Só quero dizer para vocês o seguinte, quando vocês pegarem uma amostra de 10 pacientes, vocês não vão conseguir, provavelmente, publicar isso aí, tá? Vocês vão aprovar o TFG de vocês, mas tu publicar isso aí numa revista conceituada, isso não. Por quê? Porque na revista conceituada eles vão te perguntar qual é o teu tamanho da amostra. Ele vai dizer 10 ou 10, gente. 10 pessoas. É que nem eu pegar aí agora na medicina lá, são 400 alunos, eu pegar 10 alunos assim, aleatoriamente, estudar os 10 e vou chegar numa conclusão lá. Olha, os estudantes de medicina têm lá um determinado nível de insulina, sei lá eu. Mas eu peguei quantos só? 10. Quantos são? 400? Não dá. Não é representativo, né? Então a gente tem que cuidar disso aí. Se tu quiser realmente publicar, aí tu pensa nesse caminho. Se não, claro, tu consegue publicar, mas não em revistas conceituadas da área de vocês, que é sempre bom a gente ter essas publicações em revistas conceituadas da área, né? Sempre eu convido vocês também, né, gente, a sempre começar, gente. Eu sei que vocês estão no segundo semestre, tá? Recém estão chegando, já estão chegando, né? E não entendendo muito bem, porque tiveram o quê? Uma semana de aula ali na UFN, só sei que vocês estão indo agora, mas não é a mesma coisa que era sempre antigamente ali, né? Em março, espero que volte ao normal. Mas assim, ó, publiquem. Sabe aonde? Tem uma coisa chamada CEP daqui uns dias, tá? Então, vocês têm condição, gente, vão ser só aprovados 500 trabalhos, tá? E esses trabalhos podem ser de pessoas de outras universidades e tal, não tem problema, vai ter uma banca, vai analisar e a gente aprova ou não. Se o trabalho estiver muito ruim, a gente reprova. Se o trabalho estiver bom, a gente aprova. E são 500 trabalhos que vão ser, então, aprovados para apresentação e publicação no CEP. Quer dizer, CEP é bom? Gente, para quem está iniciando, o CEP é maravilhoso. Depois vocês vão verificar que futuramente o CEP... capaz que eu vou publicar no CEP, né? Eu quero publicar lá na revista lá da Medicina Research, não sei o que, papapá, lá da Medicina, não sei de onde. Bom, beleza. Aí vão tocar a ficha, vão para lá. Mas no iniciozinho é bom a gente pegar o manejo, de apresentar, de escrever, cara, o trabalho, né? De ver as normas do CEP, para te poder fazer um trabalhinho e, ó, pumba, vai lá. Bota o orientador, se tiver estatística que quiser que eu faça, vamos junto, né? Tem o SIC, que apareceu agora, mas o SIC é uma coisa mais associada à iniciação científica e tal, mas o CEP já está chegando aí, tá, gente? O CEP, se não me engano, é em novembro. Então, quem tem uma ideia aí de alguma ideiazinha de trabalho, né, convida aí um professor da área e, se quiser e se precisar, me convida que a gente vai junto nessa, tá? É bom a gente começar a publicar coisas, embora sendo o CEP, que não tem assim, uma grande validade científica, mas é bom a gente fazer, tá? Bom a gente publicar sim aí, tá bom? Sempre pense nesse caminho aí, tá? Esse, então, só para a gente situar esse gráfico, ele foi gerado no SPSS. Aquele gráfico lá de cima
ele foi gerado num programa chamado Biostat. Biostat, tá? Esse Biostat é um software livre que nós usávamos, eu particularmente usava uns 5 anos atrás, alguns professores continuam usando, tá? Eu optei em trocar pelo SPSS por uma questão que o SPSS é um software mais utilizado no mundo. Vai verificar a quantidade de trabalhos e artigos que vocês vão ler e que vai estar escrito que usamos o software Excel para montagem do banco de dados e para análise inferencial usamos o SPSS. Aí tu vai ver que o SPSS ele está delaço aí em qualquer outro software estatístico usado, porque não somente esse, tem outros, tá? Tem o Statistic, tem o EpiInfo, e aí vai. Temos vários programas, mas o mais famosão e o mais utilizado é o que a gente vai usar a partir de outubro. Bom, gente, aqui a gente tem uma outra definição, tá? Que eu vou deixar para a gente poder ficar cada vez mais próximos às duas turmas que eu não estou conseguindo. E, aliás, né, eu acho que eu não vou conseguir, gente, porque daqui uns dias tem um feriado que é segunda. Deixa eu ver aqui. Né? Temos um feriado que vai ser segunda, tá em outubro, ó. Dia 12. Dia 12, segundo. Dia 12 e 13, né? Pelo menos daí, dia 13 também não tem aula, para menos eu não fico muito longe uma turma da outra. Eu estou conseguindo juntar, acho que na semana que vem eu consigo quase que as turmas fiquem iguais, tá? Mas aqui a gente vai ter feriado, mas vai ser feriado tanto na segunda quanto na terça, então ninguém vai desgarrar do outro, não, tá? Gente, se vocês têm alguma duvidazinha, tá? Estou aí à disposição. Deixa eu só vir aqui de novo, tá? Deixa eu sair daqui e assim a gente vai indo. Deixa eu parar de gravar também. Vou parar de gravar.